Olá, meu nome é Igor, eu sou estudante de Engenharia Química pela Universidade Estadual de Maringá e membro do American Institute of Chemical Engineers, UACH. Eu estou aqui hoje na Cervejaria Catedral com os seus fundadores. Eles vão nos contar um pouco de como foi criar a própria cervejaria, as dificuldades envolvidas e como é possível empreender na engenharia química. Então, quando tiver a ideia de fazer cerveja? A gente começou, logo a gente entrou na faculdade, a experimentar bastante tipos de cachaças diferentes. Então, a gente gostava de comprar cachaças nordestinas, cachaças mineiras, experimentar, descobrir, tentar sentir a diferença entre as madeiras das cachaças, tentar ver o que cada cachaça tinha a oferecer, E dessa vontade de experimentar bebidas diferentes, sabendo que no 5º ano de engenharia química na UENG a gente tem que desenvolver um projeto de uma fábrica do começo ao fim. Desde o início da faculdade a gente pensou em fazer um alambique, em criar uma cachaçaria mesmo. E o tempo foi passando e quando realmente chegou a hora da gente desenvolver o projeto, a gente percebeu que o mercado de cerveja artesanal ele estava bastante aquecido, Era um mercado muito novo, que havia muita coisa a ser explorada nesse mercado no Brasil. Como foi o início da cervejaria? Então, como eu havia dito, no último ano de engenharia química a gente tem que desenvolver um projeto e por esses fatores a gente optou por desenvolver o projeto de uma microcervejaria. Então, ao mesmo tempo que a gente desenvolvia esse projeto, a gente fazia cerveja em casa e isso daí se desenrolou por aproximadamente um ano. E quando a gente apresentou esse projeto final, era um grupo de 4 pessoas, eu, Guilherme e outros 2 amigos nossos do curso, a gente chegou à conclusão que realmente era isso que a gente queria tentar fazer da nossa vida, A gente achou que seria uma coisa que estava no momento certo de tentar investir e a gente estava acreditando muito nesse negócio. E a partir do momento que a gente decidiu isso, a gente precisava de investidores, precisava de dinheiro para começar o negócio, para fazer com que ele se desenvolvesse. E essa foi a hora mais difícil, que era a hora que a gente pegou para conversar com isso. Bom, vai ser isso mesmo que a gente vai fazer na nossa vida? A gente vai realmente tentar abrir uma microcervejaria para ficar aqui em Maringá, a gente vai tentar desenvolver o nosso próprio negócio, é isso mesmo? Então, vamos conversar com os nossos pais, porque a gente não trabalha ainda, a gente não tem recurso, e se a gente conseguir o aval deles, quer dizer que a coisa pode ser que se desenrole. Então, cada um de nós 3, nós montamos uma apresentação pessoal para cada um de nossos pais, expondo as dificuldades, expondo toda a parte financeira do projeto, o que precisaria ser investido e qual seria mais ou menos a taxa de retorno. Encarando eles como investidores mesmo, a gente precisava convencer eles de que o negócio ia ser rentável e a gente ia fazer disso a nossa profissão. E ainda bem que acabou dando certo, eles acreditaram no nosso potencial, acreditaram na gente e resolveram realizar esse investimento. E a partir disso, a gente conseguiu o capital inicial para dar o primeiro pontapé e aí as coisas começaram a se desenrolar. Quais foram as dificuldades encontradas no início da catedral? O início da cervejaria foi, digamos que, não muito complicado, mas acho que complicado como todo início de qualquer negócio, Uma pelo aprendizado, nós tínhamos trabalhos formais, a gente não tinha um conhecimento assim prático, de uma indústria, de estar trabalhando, de saber os setores, quais seriam os problemas de cada setor e tudo mais. Eu acho que o maior problema foi em relação a esse, a entrar no ritmo da indústria e conseguir enxergar ele da forma que ele deve ser enxergado, os setores, dividir as tarefas, as funções para cada um. A gente teve muita dificuldade também na questão de legislação, porque não é uma coisa muito simples e também quando você busca informação ela também não é simples de se encontrar. Então foi muito de nós estarmos buscando a informação, indo atrás, errando, fazendo até conseguir registrar a cervejaria, registrar os produtos da cervejaria, tirar todos os alvarás necessários. E além disso, depois outras dificuldades que vem já com o negócio de andamento, A questão de produzir, de encaixar a produção com o volume da demanda, de conseguir fazer uma venda de todos os produtos que você tem,
dificuldades são dificuldades diárias, eu acho que de qualquer negócio, né? Dificuldades financeiras também, de conseguir chegar no custo do seu produto, que para quem acho que nunca fez um trabalho desse, parece fácil, mas é bem difícil você chegar no custo do seu produto, de saber como colocar esse custo, né? Que coisas você deve colocar nessa conta, quais coisas você deve deixar de lado para chegar nesse custo. Então acho que são inúmeras dificuldades, né? Nenhuma delas impossíveis, desde que você corra atrás. Qual foi a primeira cerveja produzida? Bom, a nossa primeira cerveja foi uma We Have, né? Um estilo escocês, uma cerveja forte. A gente escolheu essa cerveja porque a gente sempre gostou de cerveja de personalidade, cerveja que tem algo a mais para oferecer, né? Ela tem uma cerveja com um paladar assim mais autêntico e com alto percentual alcoólico, né? Então a We Have ela se encaixa perfeitamente assim nisso, né? Porque ela é uma cerveja forte, a gente fez ela com 8,5% de álcool e ela tem um caráter bem maltado, assim, aquela coisa bem da escola inglesa de cerveja mesmo. Então deu bastante trabalho, foi uma cerveja difícil de ser feita, mas o resultado foi bem satisfatório, assim, a gente gostou bastante do resultado final. A Catedral tem se mostrado uma ótima parceira no desafio Green House. Vocês já haviam pensado antes numa forma de contribuir com a formação dos graduandos? A cervejaria Catedral é bem aberta quanto a isso. A gente já recebeu vários alunos aqui, já fizeram várias visitas técnicas. No passado eu tive a felicidade de dar aula na UEM, já não sou mais professor, e é uma emoção bem grande você fazer parte da educação de alguém, assim, e se a gente puder também, não só como fazendo uma educação do nosso produto, ajudar em outras formas, a gente vai estar aberto a isso também, participando aí de visitas, congressos, sei lá, palestras, a gente está chamando aí. Como vocês empreenderam para a empresa crescer? Eu acho que assim, o crescimento de uma empresa depende muito, lógico, né, de como a empresa funciona, de quais são os ideais, a visão, né, que a empresa tem. Além de tudo também, eu acho que como que ela lida com os clientes dela, né? Hoje em dia você tem que ter sempre em mente de que o cliente está, digamos que 100% certo, né? Que você tem que agradar ele do jeito que você pode. Então sempre tratar ele bem, sempre tratar ele com respeito, sempre procurar uma boa conversa e uma boa relação com ele, né? Nós prezamos muito isso, não só em Maringá, mas em clientes que nós temos fora daqui, que é tentar ter uma boa relação com o cliente, sempre que possível estar conversando com ele em assuntos extra, cervejaria e cerveja, mas está tendo uma boa relação com ele. E isso é um dos pilares, né, lógico, para a empresa crescer, né? Eu acho que os outros pilares são até a questão da consistência no seu produto, de estar sempre conseguindo fazer um bom produto, sempre assumindo seus erros quando você erra, porque ninguém é perfeito, nenhuma fábrica, nenhuma empresa, nenhum comércio é perfeito. Então ter essa humildade também e também estar sempre atento às oportunidades, né? As oportunidades elas vão surgindo ao longo da nossa vida, assim como surgiu a oportunidade de abrir a cervejaria, de empreender na cervejaria, e elas vão surgindo ao longo do tempo. Então vai de você como empresa saber enxergar essas oportunidades e saber aproveitar elas ao máximo. O objetivo da Catedral é ensinar a cerveja. Eu acho que os principais objetivos nossos é a educação cervejeira, assim, né? Você vender não só um produto, e sim vender conhecimento, vender também, ensinar ao público que são cervejas diferentes, que são cervejas que ele pode ter um gosto diferenciado, né, com um produto, com uma cerveja especial. Você vender, fazer uma coisa, trazer algo diferente para o consumidor, né? Acho que um outro objetivo nosso do cenário cervejeiro é se comprometer com a qualidade dos nossos produtos, assim, tá fazendo produtos com foco na qualidade. Então, quais dicas vocês dão para quem pensa em abrir o próprio negócio? Se quer abrir o seu próprio negócio, tem que primeiro visualizar uma oportunidade, né? Começa numa oportunidade, não adianta
também você fazer só o que você gosta, mas se você gosta de algo que não é nada rentável, não é uma oportunidade no momento, talvez não seja a hora ainda de você ter o seu próprio negócio. Acho que uma dica que eu daria é essa: visualize a oportunidade no mercado e tente atrelar isso a algo que você gosta. Acho que uma coisa importante também é a parte financeira. A gente fez um bom TCC, paralelo a isso a gente fez um projeto só para a nossa cervejaria e mesmo assim foi gasto muito mais do que a gente esperava. E eu acho que isso acontece com todo mundo que vai empreender. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante, levar em consideração o capital de giro, quanto de dinheiro você precisa ter para sobreviver um ano sem às vezes vender nada. São prospecções e coisas que você tem que imaginar que às vezes muitas pessoas vão só no coração, acabam abrindo e depois de 6 meses acabam fechando. Como vocês encontraram a engenharia sendo ferramentas necessárias para aprender? Acho que assim, a engenharia química ela deu muita coisa, muita base para conseguir interpretar melhor os resultados que a gente obteve, né? E não simplesmente atirar uma flecha vendado e começar a fazer cerveja e deixar acontecer, e se realmente acontecer não ter muita ideia de onde pode ter errado e como poderia ter consertado isso, né? Então essa base eu acho que foi bem legal, esse desenvolvimento do raciocínio, tanto para equipamento, quanto para processo, quanto para dimensionamento de equipamento que a gente teve no curso, deu para dar uma visão assim muito ampla, muito interessante nessa parte de indústria, né? Que é uma coisa que a gente não vê em algumas cervejarias, a gente sente que falta essa parte, né? Em algumas outras cervejarias que a gente não citando. Bom, o processo de fazer cerveja ele tem início, né, na escolha dos grãos, né, que podem ser maltados ou não maltados. E dependendo da mistura que você faz, né, com esses grãos, da proporção que você coloca cada um, a cerveja ela fica de um jeito. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma cerveja escura com um caráter assim, digamos, puxado para o café, eu preciso usar uma cevada que passou por um processo de torrefação. Se eu vou fazer uma cerveja que eu quero aproveitar um sabor assim derivado do dulçor do malte, uma cerveja mais acobreada, eu vou usar um malte que passou por um processo de caramelização. Depois da escolha dos maltes, os maltes são moídos, né? Eles não são moídos até o grão ser triturado em pó. A ideia é quebrar o grão, fazer com que a parte de dentro do grão, né, que são as reservas de amido, fiquem expostas para a gente conseguir quebrar esses amidos em açúcares menores que podem ser fermentados, né, pelas leveduras. Depois da moagem dos grãos, dá início o processo de mosturação, onde os grãos são misturados com água e são feitas as rampas de mosturação, né? Existem 2 enzimas que atuam nessa parte do processo, que é a alfa-amilase e a beta-amilase. Cada enzima age na molécula de amido de uma forma, uma enzima quebra o amido pelas pontas e outra enzima quebra o amido pelo meio. Dependendo do tempo que você faz a parada em cada temperatura, você consegue um corpo diferente na cerveja final. Se você trabalha com açúcares com moléculas maiores de glicose, você tem um corpo mais elevado. Se você quebra esse amido em moléculas menores, você tem um corpo mais leve, né? A levedura consegue fermentar mais esse açúcar todo. Então, depois do processo de mosturação, dá-se início o processo de clarificação da cerveja, onde a gente recircula, né, o próprio mosto por cima dos grãos, de forma a tirar todo o excesso de pó, de bagaço que se formou. Os próprios grãos formam uma camada filtrante e esse mosto é mandado para fervura, onde são adicionados os lúpulos que contribuem com o amargor da cerveja, dependendo da hora que ele for jogado. Ele pode contribuir tanto com o amargor, quanto com sabor, quanto com aroma. Tudo depende da fase do processo que você vai estar adicionando os lúpulos, né? No caso, se eu coloco um lúpulo no início da fervura, ele contribui muito mais para amargor. Se eu coloco um lúpulo no final da fervura, ele pode contribuir tanto para sabor, quanto para o aroma da cerveja final. Após a fervura, que dura em média 1 hora, a cerveja é refrigerada até a temperatura de início da fermentação. Se for uma ale, ela é fermentada na faixa, chama esse tipo de cerveja de alta fermentação. Se for uma cerveja do tipo lager,
ela é fermentada na faixa dos 10, 12 graus e por isso que a gente chama ela de uma cerveja de baixa fermentação. Depois que o processo de mostura está feito, o mosto é mandado, refrigerado e mandado para o tanque de fermentação, onde são adicionadas as leveduras, né? A gente brinca que o cervejeiro faz o mosto, quem faz a cerveja é a levedura. Então as leveduras elas vão fermentar esse mosto e transformar esse mosto em cerveja. Elas vão quebrar os açúcares que foram extraídos do amido em álcool e gás carbônico, né? Após o processo de fermentação, dá-se início à maturação, onde o tanque é resfriado, próximo à temperatura de 0 graus, para que as leveduras decantem para o fundo do tanque e você consiga retirar as leveduras, né? E esse é o início do processo de clarificação. Se você tira uma amostra da cerveja no tanque enquanto ela está fermentando, ela tem um aspecto bem turvo, bem similar a um suco de caju, assim, por exemplo. E quando você resfria, a levedura, né, que é o responsável por essa turbidez, desce para o fundo do tanque e a cerveja começa a ficar mais límpida. Cada cerveja exige um tempo de maturação próprio, que pode variar de 15 a 6 meses, se for uma cerveja assim, uma cerveja forte, de alto teor alcoólico, por exemplo, uma cerveja complexa. Geralmente, cervejas complexas exigem tempos maiores de maturação. E após a cerveja ter maturado, ela está praticamente pronta. No caso da indústria, o gás carbônico é adicionado de forma forçada. No caso de quem faz cerveja em casa, geralmente a cerveja sai da maturação para a garrafa, onde é adicionado prime, né? Mais açúcar é colocado na garrafa. Como ainda tem levedura em suspensão, a garrafa é lacrada, essa levedura refermenta esse açúcar que está na garrafa, e como não tem para onde o gás carbônico escapar, a garrafa pega o gás. Tem que tomar muito cuidado nessa hora quem faz cerveja em casa, porque se você dosar demais muito açúcar, a garrafa pode acabar explodindo.